acordar. Galera, olha só, mais uma vez assim, eu sei que sexta-feira de manhã, tá todo mundo com soninho ainda, acordando, depois de ficar até altas horas da noite acordado, mas estamos juntos, vamos lá, coragem, força, garra. Como combinado, semana passada nós ficamos por conta só da filosofia, né? Hoje nós vamos ficar por conta só da sociologia. E eu acredito que a gente não consiga vencer esse módulo 1 da frente A hoje, tá? Porque são muitos assuntos que a gente vai ter que tramitar para a gente conseguir chegar, de fato, à ideia proposta nesse módulo 1 frente A da apostila de vocês, que fala sobre positivismo e iluminismo. Então, se vocês forem pegar lá a página 3 da apostila de vocês, que é esse primeiro momento aí do módulo 1, que fala do positivismo e do iluminismo, ele acaba indo direto dentro dos conceitos, dentro do contexto, mas eu olhando, né, e fazendo aquela leitura, eu pensei que é muito importante, antes da gente entrar no contexto do iluminismo, antes da gente entrar no contexto do positivismo, a gente compreender todo um processo histórico que antecedeu isso e que levou, de fato, para que o iluminismo acontecesse e o positivismo, bem como a ciência chamada sociologia. Então, não se preocupem, eu estou cumprindo, de fato, aí o cronograma da apostila de vocês, tá? Estou cumprindo as temáticas, porém de uma forma diferenciada. Para a gente chegar àquela temática, eu estou voltando um pouquinho atrás no tempo, para a gente conseguir compreender o porquê daquilo, qual a necessidade daquilo. E eu vou enviar esses slides para vocês. Esse slide que está aqui agora, que ele é bem extenso. Acredito que ele está com 30, 35 apresentações. Então, eu vou enviar no grupo para vocês, para que vocês possam ter acesso. Tá? Mas não se preocupe que a gente vai conseguir chegar dentro do prazo para a gente fazer aí o simulado de forma tranquila. Olha só, primeira coisa, nós vamos começar a pensar antes do positivismo, antes do iluminismo, antes da Revolução Industrial, antes da Revolução Francesa. Uma parte desse conteúdo é muito mais histórica do que sociológica. Então, assim, vou passar com vocês, mas não vou me aprofundar, porque isso é um conhecimento da disciplina de História. Provavelmente o professor vai trabalhar com vocês Revolução Industrial, provavelmente o professor vai trabalhar com vocês Revolução Francesa, provavelmente o professor de História também vai trabalhar com vocês o iluminismo, positivismo, mas é até interessante que eu também perpasse, mesmo que de forma rápida e superficial, essa ideia, para que vocês possam compreender a origem da sociologia, o surgimento da sociologia. Bom dia, Maria. Bom dia. Tudo bem contigo? Tudo. Então tá bem. Então, guarde isso tudo para o dia, porque o dia é longo, hein? O dia é longo. Vamos que vamos. Olha só. Então, para a gente perpassar essa ideia, galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é, de fato, a sociologia? Eu falo que quando a gente fala em sociologia, a gente tem que ter algumas noções já do que seja essa ciência. Para a gente compreender o que seja a ciência chamada sociologia, eu gostaria de convidar vocês diante desse mural que eu criei, que é um mural real da nossa sociedade do século XXI, tá? Que vocês pudessem pensar um pouco sobre isso. Tem um pouquinho de cada realidade. Eu sei que existem muitas outras realidades no país como o nosso. Muitas. Tá? Isso aí é nem 1% do que, de fato, nós enfrentamos em questões sociais no Brasil. Não é nem 1%. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que isso é um fato real. Isso aí que vocês estão vendo, essas pequenas imagens que compõem esse mural, desse segundo slide, não é algo fictício, não é algo imaginário, não é algo de outro país, não é algo de outra realidade, não é a realidade do nosso país, da nossa pátria amada Brasil. E é uma realidade que já vem sendo empurrada ao longo de décadas, se assim dizer, até de séculos, quando a gente for ver lá a Revolução Industrial no século XVIII.
Então, assim, são coisas que a gente tem que parar para pensar, porque quando a gente fala em sociologia, a primeira coisa que vem à mente da gente é uma ciência. Por que é uma ciência? Ela busca, através de métodos concretos, reais, reflexivos, baseado em provas, que é isso aí que vocês estão vendo, compreender, de fato, qual é a realidade da nossa sociedade. Então, falar de sociologia é a gente falar de uma ciência da sociedade. Uma ciência da sociedade onde ela vai permitir com que nós busquemos aí refletir sobre todas as transformações econômicas, políticas, sociais, culturais que ocorreram aí no nosso Ocidente a partir do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, depois aí proximamente com a Revolução Francesa, que dá seguimento ao iluminismo, que dá prosseguimento ao positivismo e que chega até hoje, até nós dessa forma. Porque são problemas que, ao longo da história, não foram solucionados, não se buscaram soluções para eles, e eles gradativamente foram crescendo. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante a gente pensar numa sociedade que se faz necessário mudanças sociais. Mas essas mudanças dependem também de nós. Depende que pensemos e acreditemos que dessa forma que nós estamos vivendo, não é possível viver. Isso não é nem viver, não vou mentir para vocês. Essas imagens que retratam o mínimo da nossa realidade, isso não é nem vida, isso é sobreviver. Né? Não é nem viver, é sobreviver. Ou viver em condições de miseráveis. Porque isso não é de vida em dignidade. Isso fere qualquer direito humano. Isso fere a Constituição do Brasil. Isso fere tudo aquilo que a gente pode imaginar enquanto uma possibilidade do indivíduo viver em dignidade. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Por isso que eu trouxe essas imagens para vocês. Porque antes da gente começar a falar da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, do iluminismo e do positivismo, a gente tem que entender de fato qual é a realidade que nós estamos lidando nesse momento. E vocês vão perceber que isso é fruto de todo um processo histórico que não se desenvolveu da forma que deveria se desenvolver, que não se encontrou respostas para aquilo que começou no século XVIII e se estendeu até o século XXI e tende a se estender em novas décadas e novos séculos se nós não tomarmos as devidas atitudes enquanto pessoas capacitadas, enquanto cidadãos críticos, enquanto pessoas autônomas, enquanto pessoas competentes, solidárias. Se a gente não mudar, nós vamos continuar empurrando isso com a barriga por mais anos, por mais décadas e por mais séculos. Então, fica essas primeiras perguntas para vocês pensarem junto comigo. Né? Mas o que é a sociologia? Para que serve a sociologia? Qual a utilidade da sociologia? Tá? A primeira coisa, talvez, que nós pensemos e podemos pensar é isso aí. A sociologia é uma resposta intelectual, ou seja, reflexiva, né? É uma resposta que perpassa o pensar, o julgar e o agir em relação a todas essas, entre aspas, né, novas situações que são colocadas e são trazidas a partir da Revolução Industrial. Volto a dizer que não foram solucionadas dentro do seu contexto, da sua época. Estão sendo e foram prorrogadas até os dias atuais. Então, pensar na sociologia, dentro desse contexto, acaba nos remontando a isso. Eu não sei se vocês acompanham os números do nosso país, mas a cada dia que passa, os números do nosso país, não só em vidas perdidas, e isso já é algo que nos assusta, né? Chegamos a um dia aí, durante essa semana, quase 3.000 vidas em 24 horas. Ontem nós chegamos a 2.760 vidas perdidas em 24 horas. Isso já é algo que fere, né, a nossa condição enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Mas existem outros dados também que estão aí gritantes e talvez que nós não temos conhecimento. Por exemplo, que só nesse período de pandemia nós já chegamos a mais de 15 milhões de desempregados no Brasil. 15 milhões. Talvez não seja uma realidade minha,
Talvez não seja uma realidade dos pais de vocês, dos familiares de vocês, mas é uma realidade do nosso país. É uma realidade do nosso povo. É uma realidade de pais e mães que choram por não terem dinheiro para pagarem as suas contas e levarem o pão nosso de cada dia para os seus filhos e verem seus filhos chorando de fome. Então, 15 milhões de desempregados. Dentro dessa perspectiva, se a gente tem um povo desempregado, a gente tem um povo que passa fome. Chegamos a um recorde de 10 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil. 10 milhões estão passando fome. 1,5 milhão, meninas, de mulheres já sofreram algum tipo de violência só nesse período de pandemia. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, me perdoe caso eu esteja. O último levantamento que foi feito dizia que a cada 9 horas, se eu não me engano, uma mulher era agredida ou sofria algum tipo de violência no Brasil nesse período de pandemia, a cada 9 horas. Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque isso é o objeto da sociologia. A sociologia ela vai entrar aí para buscar não respostas imediatas, né, da noite para o dia, mas ela vai nos possibilitar ir à fonte, ir no mais profundo desses problemas e a gente conseguir compreender que esse problema não é atual, o problema da desigualdade não é atual, o problema da fome não é algo atual, o problema do desemprego não é algo atual, o problema da violência não é algo atual. Isso tudo já vem sendo aí, vem percorrendo um longo caminho ao longo de décadas, de séculos. Só que muitos daqueles que poderiam ter contribuído para isso, talvez nós fazemos a mesma coisa que eles. Nos cruzamos os nossos braços. Cruzamos os nossos braços diante dessa realidade, fechamos os nossos olhos e fingimos que nada está acontecendo, mas, na verdade, está acontecendo. Só para vocês terem uma noção, esse vídeo é rapidinho. Ele retrata um pouco, só rapidamente, do que a gente está vivendo no Brasil. Se não estiverem ouvindo, me falem. Hoje a gente encontra pessoas que não estavam em situação de rua, que nunca passaram pelo nosso cadastro. Nós acolhemos da pandemia para cá cerca de 7 mil pessoas. Depois que surgiu essa epidemia, aí ficou mais difícil ainda, entendeu? Fiquei desempregado, que muitas vezes a gente tinha dinheiro para poder pagar o aluguel. Meu sonho no momento agora eu construir a minha vida de novo. Eu tenho duas coberturas. Esse é legal. Mas eu quero limpar o povo. Sobre acabou, cara. Bom, muitos trabalhadores foram embora. Então, nos amigos, graças a Deus. É problema que eu quero ir. Sem emprego, sem reformar a própria economia, acaba sendo com álcool, com drogas. Eles precisam dessa ajuda. Porque sozinhos não vão conseguir. Esse é um pequeno. Eu falo que existem diversas outras realidades. Eu acredito que vocês acompanham, né, de fato, através dos nossos meios de comunicação, o que nós estamos passando, o mundo está passando. Né? Sempre se fez mais do que necessário o nosso isolamento, sempre se fez mais do que necessário nós nos cuidarmos, mas a gente sabe o quanto nós estamos sofrendo dentro de um contexto como um todo, social, político, econômico e cultural. Só Deus sabe quando iremos recuperar a nossa economia no Brasil.
E enquanto isso não acontecer, milhares, milhões de pessoas passarão por necessidades, passarão fome. Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque, de fato, aí a gente tem a sociologia como essa ciência da sociedade. Essa ciência que tende a proporcionar a cada um de nós uma mudança na nossa maneira de pensar, uma mudança na nossa maneira de ver a realidade social. Porque não é possível que nós não estejamos percebendo que mudanças se fazem necessárias. E elas se fazem necessárias para que, de fato, a gente consiga compreender o atual momento, que é um momento que talvez se justifique dentro de outras possibilidades, dentro de outras condições. Para a gente interagir um pouquinho agora, para vocês saírem do silêncio, eu vou enviar o link daquele aplicativo, aquele aplicativo interativo. Tá? E a primeira pergunta, hoje nós vamos fazer só 2 perguntas. Como você definiria a sociologia nos dias atuais? Só isso. Não são frases, são palavras. Qual a necessidade de se pensar a sociologia nos dias de hoje? Ou como você poderia defini-la nos dias de hoje? Tá aí o link. Meninas, cliquem, por gentileza, e respondam, de acordo com o ponto de vista de vocês. Tá? É o ponto de vista de vocês. De que forma nós poderíamos definir a sociologia nos dias atuais? Manda ver. Agora é com vocês aí. Pega o dedinho nervoso e escreve aí. Esperando, esperando. Pensa muito não, pensa muito não. Simplesmente coloquem. É uma chuva de ideias, é uma nuvem de ideias. Como vocês veem a sociologia nos dias de hoje? Ô, vocês estão por aí? Ah, tá. Ainda bem que eu pensei que eu estava falando para as paredes, galera. Vocês não me responderam. Dá um jeito de abrir esse áudio aí, porque eu não estou conseguindo ver. Por aqui eu não vejo chat, não. Eu estou com a minha imagem, vocês talvez conseguem ver o que eu apresento em meu rosto, mas eu não consigo ver o chat, não. Então, vocês não adianta me mandar mensagem por lá, não, que é a mesma coisa que nada, hein? Vocês vão ter que abrir esse áudio de vocês aí para a gente comunicar, interagir, e eu saber se vocês estão, de fato, aí nessa contribuição participativa da construção desse conhecimento. Não se avexem, não se envergonhem. Nós vamos ter uma retomada, e na hora que tiver retomada, vocês vão ter que falar, porque vocês vão estar cara a cara comigo, tete a tete, aí vamos que vamos. Olha aí, alguns já começaram a contribuir conosco, dentro dessa perspectiva. Eu falo que e retomo essa ideia. Pensar a sociologia, de fato, é buscar, por isso que vocês estão colocando aí, buscar ou encontrar soluções, entender e compreender a sociedade, é um estudo, é uma ciência que se baseia em fatos sociais e que, de fato, vai tentar compreender essa divisão de classes que existe. A gente chama de divisão social, ou de tantos problemas que aqui residem, que aqui perpetuam. Então, é muito importante a gente ter essa noção, e eu acredito que vocês tenham. Tanto é que vocês compartilharam a ideia de vocês em relação como nós poderíamos pensar e definir a sociologia dentro de uma perspectiva atual. Está aí a visão de vocês. Mas dentro dessa perspectiva e dentro dessa visão, é muito importante que a gente compreenda também. Compreenda o quê? Como nós chegamos até onde nós chegamos. Algum motivo tem. Mas antes da gente chegar a perceber e a tentar compreender isso, é importante, de fato, que
que a gente tenha bastante clareza do objetivo e utilidade da sociologia, que tende aí a compreender, a explicar todas essas transformações que vão ocorrendo ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, e que tendem a mudar os rumos da humanidade e da sociedade, bem como compreender qual a relação do indivíduo com essa sociedade. Porque a gente sabe que a sociedade é formada por diversos grupos, diversas classes, A, B, C, D, E, né? Classe alta, classe média, e aí vai. Mas como essa relação se dá? Por que nós vivemos num contexto social como esse? Existe o quê? Qual é o foco do problema? Então, o objetivo e a utilidade da sociologia é, de fato, fazer com que nós tentemos compreender isso. Tentemos explicar o porquê de tudo isso que nós estamos visualizando a cada dia no nosso país e que está, a cada dia que passa, crescendo. Número de intolerâncias, número de preconceitos, números em discriminação, números em desigualdade social, números em violência. Tudo isso está crescendo e a gente precisa compreender isso. Compreender que se faz mais do que necessário uma tomada de decisão, que se faz mais do que necessário escolhas. E essas escolhas requer que nós saiamos do nosso senso comum, requer que nós ultrapassemos aquilo que nos é dado, né? Aquilo que nos é obrigado, aquilo que nos é de caráter, como é que eu poderia dizer? Né? Se torna algo muito... Não tem escolha, não existe escolha. Talvez a nossa sociedade é uma sociedade onde ela se baseia na não possibilidade de escolhas. E a gente acaba vivendo aquilo que o senso comum nos diz que deve ser feito. Né? Você não pode fazer nada, você é apenas 1,5 a 1 milhão de pessoas. Faça. O seu exemplo pode mover outros exemplos. Ah, você não pode dizer nada porque você não tem o direito de dizer. Tem sim. A liberdade de expressão, ela é uma garantia da Constituição. Diga. Então, a gente tem que tomar esse certo conhecimento de que nós temos direitos, nós temos deveres, não somos pessoas alienadas, ou seja, onde nós nos tornamos marionetes nas mãos daqueles que querem, de fato, manipular o nosso olhar, o nosso sentir e o nosso agir, e nós tenhamos a capacidade de ver de forma crítica essa sociedade que quer que nós tenhamos um único ponto de vista. E, com isso, nós vamos gerando tantas e tantas lacunas e feridas que acabam que, ao longo das décadas e dos séculos, se tornam impossíveis de serem cicatrizadas. Desde que o mundo é mundo, sempre se fala em preconceito. Desde que o mundo é mundo, a gente sempre se fala em discriminação, de intolerância. Mas, então, por que não há mudanças? Porque nós não mudamos. A sociedade não muda porque o ser humano não muda. Se a gente mudar, galera, a gente muda a sociedade, a gente muda essa cultura. Mas precisamos de mudar. Quem quer mudar? Ou talvez para a gente se torne mais cômodo ficar dentro dessa situação que nós vivemos. Tranquilos, calmos, serenos. Afinal de contas, a pandemia não afetou em nada a minha casa, né? A economia da minha casa está muito bem, meus familiares estão muito bem, meus pais, eu sei lá quem, estão empregados, eu tenho a possibilidade de fazer aquilo que eu quero, ainda bem, graças a Deus, mas e o mundo ao seu redor? E as pessoas ao seu redor? Será que foram tão beneficiadas assim como você tem sido, como eu tenho sido? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E o que a gente tem feito? O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que nós temos feito para contribuir para que a vida não se torne tão pesada para aqueles que não tiveram as oportunidades que nós estamos tendo? Cruzamos os braços? Fechamos os olhos? Fingimos que nada está acontecendo? Ou que se está acontecendo e o problema não é nosso? E aí?
que vocês acham, povo? O que vocês acham? Minimizei aqui para ouvir vocês aqui um pouquinho. O que vocês acham? O que a humanidade está fazendo, está deixando de fazer? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que a sociedade hoje em dia é muito individualista e que todo mundo tem o mesmo pensamento, desde o mundo é assim, então não há necessidade de mudança. Então todo mundo fica estagnado no mesmo, cometendo os mesmos erros por talvez intolerância, essas coisas assim. É complicado, né, Bia? Eu vou te dar um exemplo, que eu não gosto muito de dar esse exemplo, não, que as pessoas não entendem. As pessoas julgam como... Eu não faço crítica à religião nem à política. Eu falo que a gente tem que estar de olhos abertos, né? Eu falo que, quando a gente está falando de mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, vamos lá no mito da criação, dentro da questão religiosa. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e... Vamos lá, quem é cristão aí? A sua imagem e... Deus criou o homem, a sua semelhança. Me digam uma coisa, meninas, vocês aqui que são a maioria, né? A mulher foi criada a partir do mesmo objeto do homem? Biblicamente falando. O homem foi criado do barro. Não. E a mulher foi criada do quê? Da costela. Do homem. Ah, olha aí. Por aí a gente já começa a perceber uma sociedade que já não é dos iguais. Me desculpem, tá? Eu só estou levantando uma polêmica. Somos todos criados à imagem e semelhança do Criador. O Criador criou o homem, fez recair sobre aquele homem um sono, e da costela desse homem criou-se a sua companheira. Mas por que o Criador não criou desse mesmo homem, desse mesmo objeto, a sua companheira? Para mostrar e para revelar à humanidade que não existe diferença entre sexo, entre gênero. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar? Um ponto. Já pararam para pensar nisso? Começa por aí. Tem tantas e tantas outras situações, meninas. Tantas e tantas situações. Quantas de vocês, meninas, mulheres, não são julgadas pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de comer, pelo modo de ver a vida? Só porque são do sexo feminino. Vocês são mulheres. Eu não sei se vocês têm dentro de casa irmãos. Quantas de vocês já não viram tratamentos diferenciados entre você e o seu irmão? Se não tem irmão, talvez já viram esse tratamento diferenciado na casa da tia, do tio, do vizinho, da colega. Quantos de vocês não viram isso já acontecer? E como é que falamos que todos nós somos iguais? A própria Constituição fala isso, no artigo 5º. Somos todos iguais perante a lei, né? Sem distinção de raça, cor, sexo, religião. Onde está isso? No papel. Onde está isso? Na lei. Porque não quebra para capar ali, na hora, na verdade, na prática. Se vocês fossem falar sobre tudo aquilo que vocês passam na sociedade como a nossa, uma sociedade que ainda temos um discurso machista, patriarcal, de poder, de soberania, principalmente do branco sobre o negro, do homem sobre a mulher, né, da religião uma sobre a outra. Eu acho que o nosso discurso não seria esse discurso que nós falamos assim, somos todos iguais. Lutamos por isso, tá? Lutamos por isso. Existe um vídeo da banda Catedral que fala que somos todos iguais na chegada e na saída. Somente nesses dois pontos. Viemos ao mundo, talvez em condições diferentes, logicamente, uns em hospitais públicos, outros em hospitais particulares, mas viemos ao mundo da mesma forma, tá? E na saída, quando nós partimos dessa, não existe diferença. No sepultamento pode até existir, mas todo mundo vira a mesma coisa. Então, e aí? Como é que funciona? O que vocês pensam?
A Bia deu uma contribuição para nós aí. Natália, Maria, Mariana, querem falar alguma coisa? Não. Ninguém quer falar nada? Vocês estão acordando ainda, galera? Ninguém fala nada. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos começar a falar, que vocês têm oportunidade de falar e vocês têm capacidade para isso. Não se avexem, não se avexem. Vamos lá, vamos contribuir. É muito importante que nós busquemos o nosso lugar de fala na sociedade. E vocês, enquanto mulheres que são e que já vivem numa sociedade que discrimina tanto o fator ser mulher, devem ter o lugar de fala de vocês, expressarem de fato a opinião de vocês e lutarem pelos seus direitos, porque, afinal de contas, a lei nos dá essa garantia. Somos todos iguais, independente de qualquer coisa que seja. Classe, sexo, cor, religião, e aí vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Está faltando 7 minutos para encerrar, mas antes de encerrar, eu vou dar continuidade aqui, só para a gente não perder o foco. Tá? E vamos contribuindo, que é muito importante. Dentro dessa perspectiva, meninas, olha só, né? A gente trabalhou um pouco a ideia do que seria a sociologia, né? Qual a necessidade da sociologia? Qual o objetivo da sociologia? Qual a utilidade da sociologia? Mas pensar a sociologia, pensar o iluminismo, eu acredito que a gente só consiga ver isso na próxima aula, a gente conclui esse módulo, e pensar o positivismo é adentrar dentro desse universo que vocês estão vendo aí. Retomo a minha fala anterior, tá? Provavelmente verão isso em história e tende a contribuir muito para essa questão da sociologia, para vocês compreenderem o fator iluminismo e o fator positivismo. Porque falar da sociologia dentro desse processo é compreender onde ela nasceu, é a sua origem. Quando falamos do nascimento da sociologia, nós estamos falando da sua origem, do seu pontapé inicial. Tá? E esse pontapé inicial se deu dentro desses dois contextos que vocês estão vendo aí. A Revolução Industrial, logicamente, na Inglaterra, e o outro, a Revolução Francesa, logicamente, na França. Mas são contextos diferentes e que fazem com que, de fato, a gente pense. Pense por quê? A sociologia ela surgiu dentro desses dois contextos em função de dois tipos de abusos. A gente vai tentar entender isso na retomada. Na Revolução Francesa, a gente tem o absolutismo, né? Ou seja, aquele abuso de poder por parte de um único indivíduo. E esse indivíduo se achando no direito de direcionar e dividir a sociedade sob seu ponto de vista. Na Revolução Industrial, a gente tem aquele sonho daquelas pessoas que saíam de suas pequenas propriedades, lá nos feudos, os vassalos, lá no período medieval, que é essa transição. Aquela galera que tinha lá seu pedacinho de terra, que ali plantava, que ali cultivava, ali vivia aquela paz, e de repente começa-se a pensar num novo modo de vida, num local onde se está instalando indústrias, fábricas, e isso tende a aguçar nessas pessoas que viviam nessa paz, nessa tranquilidade, o desejo de deixarem tudo e irem para as grandes cidades. Chegando lá, né, não é tudo aquilo que se imaginava que fosse. A gente encara aí altas horas de trabalho, a gente vai ver isso, que encara ali desemprego, fome, misérias, falta de cuidados médicos, doenças. Então, quer dizer, a gente tem dois contextos aí que são em realidades distintas, tá? Mas que contribuíram muito para se pensar na sociologia enquanto essa ciência da sociedade, enquanto uma ciência que, de fato, se faz necessária para a gente compreender, tá? Onde nós chegamos e por que aqui chegamos. Tendo compreensão disso, fica mais fácil, fica mais tranquilo, fica mais perceptível a visão de que compreender a sociedade
partindo do princípio do seu cunho histórico, do seu ponto de partida, da sua essência e da sua origem, isso não venha nos remitir a perceber onde quer que nós queremos chegar, onde nós chegamos, e talvez que caminhos podemos percorrer para, de fato, fazer com que a nossa sociedade tende a ser uma sociedade dos iguais. Tende. Tá? Sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil, muitas coisas nós enfrentaremos, mas nós podemos, mas com uma certa tranquilidade, com um certo raciocínio. Na volta agora, a gente entende um pouco aí a Revolução Industrial, a gente vai entender um pouco a Revolução Francesa, para a gente conseguir avançar na ideia do iluminismo e do positivismo. E assim a gente consegue fechar essa ideia de pensar a sociologia como a ciência da sociedade, aquela que tende a fazer com que mudanças aconteçam, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças culturais e, principalmente, mudanças comportamentais, mudanças no nosso jeito de ser, no nosso jeito de ver, no nosso jeito de se comportar. Mudanças. Repito, só mudamos a sociedade se antes disso mudarmos quem nós somos. Se não mudamos o nosso ponto de vista, se não mudamos a nossa maneira de sentir, se não mudamos a nossa maneira de agir, se torna quase que impossível mudar a nossa realidade social. Mudança se faz necessária e é mais do que importante. Vou finalizar aqui, porque está faltando um minutinho. Vai lá, toma uma água rapidamente, limpa aí, lava o rosto rapidinho, né? Dá aquela acordada, pega aquela dosezinha de café, tá? Vai ao banheiro. Estou enviando o link para vocês. Eu vou abrir meu WhatsApp de novo, porque eu fechei por causa do barulho das mensagens, e já jogo o link de novo aí para vocês para a gente acessar, beleza? Beleza? Beleza. Então, valeu, galera. Já retomo, já estou voltando.